eu vinha de um trabalho formal, que eu tinha horário de entrada, horário de saída. Sim. Então, eu mantive essa disciplina. O corretor de imóveis, ele tem que entender que ele é uma empresa. Ele é um CPF, mas ele tem que gerir as finanças dele, o trabalho, a rotina, como uma empresa gerencia. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez a gente de retorno, né, de Salvador. Estamos agora aqui em Aracaju. A última edição foi gravada em Salvador. E dessa vez eu tenho a honra de receber Alberto, diretor da Concept Imóvel. Alberto, meu amigo, muito obrigado, viu? É uma honra receber você aqui. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Eu acho muito importante essa iniciativa, porque é uma oportunidade da gente conversar um pouco do nosso dia a dia, do bate-papo, né? Sem muita teoria, realmente prática. E a gente conversar como é que a gente pode melhorar o nosso mercado. Legal, legal. A gente estava falando aqui nos bastidores que assim, é bom a gente ter esse tipo de conversa para trazer pessoas que estão no mercado de fato, fazendo a coisa acontecer. Então, Alberto hoje é diretor da Concept, mais ou menos ali uns 40 corretores. Queria que você falasse um pouquinho, que você se apresentasse um pouquinho e aí a gente já falasse um pouquinho sobre o início da Concept, tudo direitinho. Quem é Alberto? Pois é, Alberto é um jovem corretor, corretor de imóveis. Tenho mais ou menos uns 8 anos no mercado. Sim. E eu comecei na construtora Norcon Rossi. Lembro demais. Né? Saudosa construtora Norcon Rossi. Logo quando teve a união dessas duas, da Norcon e da Rossi, eu comecei já na área de vendas. Certo. E aí foi um mercado assim, que me surpreendeu bastante, porque lá eu comecei muito jovem. Então, com 18 anos foi quando eu conheci esse mundo e peguei um momento de mercado que estava muito aquecido. Então, realmente foi transformador para a minha vida o tanto de aprendizado que eu tive com essa área. Assim, para você que não está aqui em Aracaju, a Norcon Rossi, só para dar uma contextualizada, né? A gente tinha uma construtora aqui no nosso estado que passou por uma dificuldade financeira, tudo, e aí você teve uma incorporação, uma parceria, né? Exato. Que é onde a Norcon tinha os terrenos e a Rossi veio para poder fazer a incorporação, né? Me corrija se eu estiver errado. Correto. E isso aí foi o quê? Por volta de 2017? Na verdade, a parceria começou, se eu não estou enganado, em 2011. O seu início? Minha não. A minha começou em 2016, mais ou menos por ali. Certo. Eu, na verdade, na minha carteira profissional, só tenho um vínculo que foi de jovem aprendiz. Em 2014, acho que foi 2015. Uhum. E aí, depois que o meu contrato de jovem aprendiz finalizou, lá com uns 18 anos, aí foi quando eu tive a oportunidade de estagiar. Eu comecei como estagiário, fazendo ligações. E aí, assim, eu acho que o grande diferencial para mim, para que eu pudesse continuar na área até hoje, é porque eu mantive a disciplina, que é um ponto muito importante para quem trabalha na área de vendas. Então, eu vinha de um trabalho formal, que eu tinha horário de entrada, horário de saída. Sim. Então, eu mantive essa disciplina e com muita garra, né, fui devagarzinho ali alcançando posições melhores. Cara, você já trouxe um primeiro ponto aí que a gente sempre conversa aqui, e essa questão da disciplina, e eu vejo muito com um corretor de imóveis, isso é um problema gigantesco, porque o cara vive uma montanha-russa de emoções. Ele faz uma venda, recebe boas comissões, e daqui a pouco no outro mês ele não tem absolutamente nada. E isso afeta na disciplina dele, no sentido de que ele, desanima, vai procurar alguma coisa que tenha uma regularidade de pagamento fixa, até recebendo um pouco menos até do que ele recebia na corretagem. Como é manter esse jogo de emoções? Tanto não perder a fé, a disciplina que as coisas vão acontecer, e também se organizar financeiramente, né? Porque o corretor precisa ter essa organização para que ele possa ter uma continuidade na profissão, velho. Pois é. Isso aí é um dos fatores que mais, assim, estão associados ao abandono da profissão, né? Muitos corretores acabam desistindo por não gerenciar bem essa disciplina. Porque, veja, trabalhar com vendas de uma maneira geral é você ali mensurar muito a sua expectativa, né? E diferente de um vendedor que tem um vínculo empregatício, ele tem um salário ali e tem um comissionamento que vai ser um plus. Então, é um incentivo.
O corretor de imóveis, ele é um autônomo. Então, ele não tem essa garantia. Ele só vive desse plus. Sim. E aí, assim, todo mundo tem as suas despesas fixas. E aí, você só está dependendo de receitas variáveis. Então, acaba que quando você tem realmente um momento que você tem vários clientes, né? Você consegue receber um bom comissionamento. Às vezes, acaba que o corretor ele se empolga e não tem essa mesma constância para poder manter aquele ritmo. E aí é onde vem esse momento em que você tem que trabalhar dobrado para poder equalizar ali a conta. Mas, assim, eu entendo. Você não acha que isso vem muito de um fator também? Porque, assim, uma coisa é o cara vender e receber a comissão. É um trabalho. Uhum. O outro é o cara fazer uma gestão financeira pessoal. Sim, justo. O cara recebe, se empolga, gasta tudo. Uhum. E depois ele tá ali correndo atrás, desesperado, porque, como você bem falou, tem as contas fixas como nós todos temos. Mas não seria o ponto do cara parar e pensar assim, cara, qual é o meu custo fixo mensal? É isso aqui, beleza. Pô, eu recebi aqui uma comissão. Eu vou guardar aqui um pouco, porque eu preciso desse colchão aqui, porque eu não sei quando é que vai acontecer uma venda. Tem vezes que você engata uma atrás da outra, show. Mas, meu amigo, pode ser que ali na frente não venha aquela venda que estava certa para poder acontecer, não caiu. E aí eu acho, para você que nos acompanha, eu acho que é assim, é você entender que você é uma empresa, irmão. É verdade. Não tem como você ficar querendo tocar a sua vida como se fosse assim, não, a gente vê amanhã o que é que vai acontecer. É difícil. E aí o cliente sente, viu, velho? Quando você tá agoniado para poder fechar o negócio e receber a comissão, Sente. O cara sente. E na maioria das vezes não sai o negócio. É. Né? Quanto mais ansiedade você tem para que aquilo aconteça, parece que não passa segurança para o cliente. Entendeu? E é natural, porque o cliente ele tem que sentir segurança. Mas respondendo a sua pergunta, você falou o X da questão. O corretor de imóveis ele tem que entender que ele é uma empresa, né? Ele é um CPF, mas ele tem que gerir as finanças dele, o trabalho, a rotina, como uma empresa gerencia. E qual que é o grande fator de qualquer empresa? Os custos fixos. Então, o que acontece, eu posso falar até por experiência própria também, porque, enfim, a gente é vivendo e aprendendo. Sim. Essa onda que eu falei para você, às vezes ela vem ali, você tem vários meses de boas vendas, e aí você acaba naturalmente aumentando esse custo fixo. E aí você vai aumentando, achando que aquilo ali vai se manter. Só que o mercado imobiliário, eu acho que é um dos setores que está mais atrelado a várias coisas quando se fala de economia. Perfeito. Porque você depende de taxa Selic, você depende de como é que os bancos estão reagindo ali, né? Construção civil. Então, quando você vende um imóvel, são várias áreas que você vai atuando ali. E se tem uma área que está um pouco mais deficiente, isso acaba, querendo ou não, afetando o mercado, principalmente para quem trabalha em imóveis seminovos. Sim. Claro, nos novos também tem um momento de alta, tem um momento também de baixa, e um grande problema é que o corretor às vezes não se planeja, ele não faz esse planejamento, não tem essa previsibilidade e acaba aumentando esse custo, e aí depois para voltar atrás, enfim, eles acabam desmotivando, a gente acaba desmotivando. Então assim, eu tô como eu falei, há mais ou menos uns 8 anos na área, então já passei diversas vezes por esses altos e baixos, né? Já tive momentos de refletir, né, sobre a profissão, mas eu sempre tive persistência, né? Sempre tive resiliência e foi o que me fez estar aqui até hoje, e graças ao bom Deus estou feliz por ter sido firme. Maravilha. A gente já vai falar sobre esse processo de transição aí depois da Norcon Rossi, como é que surgiu a Concept na sua vida, mas antes, quero deixar aqui com você uma lembrança por você ter passado aqui no nosso podcast. Abra, por favor. Tem que abrir. Eu vou abrir aqui agora. Para você poder mostrar aqui do lado o que é que você recebeu. Veja aí se tá fácil, senão você rasga. Não, tá fácil aqui. Veja aí. Pronto, já que consegui. Capricho, viu? Opa, tá vendo? Sim, hein? E rapaz, ainda bem que eu ganhei essa caneca, porque eu já ia pedir uma. Então, eu vou mandar colocar uma água para você aqui agora. Pronto, agora ficou melhor ainda. Viu?
Ficou melhor ainda. Show, muito obrigado, viu? Nada, meu amigo. E tem também um troféu aqui para que você possa colocar na sua mesa quando eu for lá na Concept. Com certeza, tá devendo, viu? Liderança que transforma o mercado imobiliário. Pessoas como você, meu amigo, de fato transformam o mercado imobiliário. Muito viu? obrigado, muito Olha obrigado. aqui mesmo. para você. Show. Vou guardar lá com muito Quando carinho. eu for lá tomar um café, eu quero ver lá na sua Com toda mesa. certeza, Viu? com toda certeza. Meu amigo, Norton Rossi começou com vendas, lá era o quê? Era house? Era a house da construtora. Certo. House da construtora. Vendia só empreendimento, né? Imóvel. Eu era 100% no Norton Rossi. Então, assim, qual era a minha função? Eu cheguei lá como estagiário, certo? E fazendo ligações sem nenhuma remuneração fixa também. Tava totalmente ali a mercê do que eu conseguiria produzir. Certo. E aí, a partir do momento em que eu fiz a minha primeira venda em detrimento desse trabalho de ligação, foi que me animou, né? Depois de muita persistência. Quanto tempo? Vou te falar que demorou mais ou menos uns 2 meses, viu? Ainda foi rápido. Porque a gente tem um estudo aqui que é mais ou menos a primeira venda de um corretor vindo do zero, sozinho, né? Sim. Assistido não. Ela demora entre 4 e 7 meses. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Fui abençoado. Com certeza, mas vamos lá. Mas isso porque e assim, tem uma parte interessante também que tá exatamente nesse período que quando eu saí desse meu emprego, né, nesse contrato de jovem aprendiz, simultâneo a isso eu também passei na Federal. Então eu meio que realizei o sonho da minha família, principalmente da minha mãe, de cursar de uma universidade federal. Certo. Passei em geologia na época. Certo. Olha só, raspei a cabeça e tudo. Não procurem fotos disso aí, pelo amor de Deus. Vamos Eu lá. era magrinho, hoje eu tô mais inchado, né? Normal. A idade vem chegando. É verdade. E aí o que acontece? Eu passei na Federal e eu conciliei o meu estudo com esse meu estágio. Era um desafio muito grande, porque lá, inclusive, era pela manhã. Então, eu pegava ali parte de horário também de trabalho e ia para a faculdade e fazia as ligações durante a tarde. Estendia até um pouquinho ali no iniciozinho da noite também. E aí, assim, teve esse prazo aí de 60 dias que, apesar de ter sido relativamente rápido, assim, foi sofrido porque era sempre uma ansiedade. Porque eu era também muito jovem, né? Sim. E eu tinha meu emprego, eu recebia ali a minha remuneração e eu já estava investindo o dinheiro que eu tinha recebido na rescisão desse contrato para poder me manter naquele negócio, porque eu via muito futuro. Sim. Eu via os corretores que estavam lá, então eu via aonde eu poderia chegar e eu descobri ali um espaço de um potencial absurdo. Até que chegou um certo momento em que eu já estava beirando esses 60 dias, não tinha recebido nada, só estava realmente investindo, né? Já pensando em desistir. Já pensando em desistir, e aí foi quando até surgiu uma oportunidade para eu trabalhar com carteira assinada num emprego tradicional. Na época era até uma farmácia. Certo. E aí eu cheguei para o meu então gerente lá, que hoje é meu sócio, que é o Leonardo. Legal, gente fina demais. Demais, né? Mineirinho, né? Mineira. Gente boa. E aí Leonardo foi um cara assim que foi fundamental para esse direcionamento na minha vida profissional. Eu sou muito grato a ele, inclusive. Bonito, cara. Porque eu cheguei para ele e conversei, olha, eu tô aqui já tem um tempo, né? E eu preciso, enfim, eu já tô sempre desde cedo, sempre trabalhei, sempre ganhei meu dinheiro. Então, tô com essa proposta aqui, não vou dizer oportunidade, mas tava com essa proposta aqui. E aí ele falou assim, Alberto, vamos fazer o seguinte, quanto é que você ganharia lá? Eu ganhei um salário mínimo. Então você vai trabalhar comigo aqui e eu vou lhe garantir aqui que você não vai ganhar, menos que isso aqui você não ganha. E aí eu, até contragosto dos meus pais, até que, porque não tem carteira assinada, porque isso que aquilo, eu fui lá e acreditei. Uhum. E quando eu comecei a trabalhar com ele, foi numa função de dar assistência aos corretores, eu era da House, de dar assistência aos corretores parceiros, corretores externos que não conheciam ali do produto, que tinha um cliente que tinha o perfil, e aí eu dava assistência, porque como acho que eram 10 empreendimentos, então aí eu me debrucei sobre esses empreendimentos, então eu conhecia tudo, né? E eu dava assistência a esses corretores que às vezes não conheciam, né? Inclusive ajudar em fechamento e tudo mais. Em paralelo com isso, fazendo estágio, enfim. E nessa função com o Leonardo, eu era um estagiário ousado, viu?
Eu, graças ao bom Deus, assim, e ao fruto também dessa parceria com o Leonardo lá, a gente foi muito bom financeiramente. E aí depois eu fiz a transição como corretor de imóveis para continuar lá na Norcon Ross. Na Norcon Ross. Exatamente. Certo. Cara, veja só. Tem alguns pontos aqui que eu achei bastante interessante. Primeiro ponto. Questão da pressão familiar. Que é o que acontece com muita gente aqui. Porque veja só, cara. É difícil você viver em um mundo como o que nós estamos vivendo, que todo mundo é rico, né? Exato. Que isso, você tá falando aí em 2017. Hoje tá muito pior. A exposição, eu tô falando de rede social e a comparação. Exato. Né? E você fica se imaginando assim, porra, tô ficando pra trás. Pô, o cara ali, você tá se comparando, vendo a grama do cara verde, não sabe se sequer é artificial a grama, mas você tá se comparando. O que eu quero trazer aqui? Aí vem a família. Você era casado? Tinha filho? Não, sou solteiro até hoje. Pronto. Você imagina o cara casado. Pior ainda. Entendeu? Tem uma pressão gigantesca. E aí, você falou, cara, eu ia trabalhar numa farmácia, ia ganhar muito menos e tal, mas eu ia pro fixo, pro certo. Isso é uma coisa que acontece demais, cara. Porque, veja só, não tô julgando. Até porque cada um sabe das suas necessidades. Porém, você abre mão de uma coisa que é, como você falou, muito promissora, que no futuro tornou-se uma sociedade, isso aí a gente fala daqui a pouco, mas veja, se você não tivesse aceito lá atrás essa oportunidade, jamais você estaria na Concept, eu acho. Com toda certeza. Entendeu? Com toda certeza. Então você ia para uma formalidade, né, para aceitar aquela condição por conta de uma necessidade, né? Momentânea ali. Mas o cara, Léo, enxergou, você, não, cara, vem para cá, que eu acho que isso também é um puta coisa assim, o cara... Meu irmão, esse cara tem potencial, eu preciso segurar esse cara aqui do meu lado e, assim, acredite, confie que a gente vai longe. Até então, ali não se falava absolutamente nada de concept e tal, mas já foi um processo embrionário ali, pra lá na frente você... Olha quanta coisa tá envolvida em você dar um não, digamos assim. Exato. Pra ir em desistir do mercado, digamos assim. E quantas pessoas começam no mercado imobiliário e desistem, meu irmão? E sendo que lá na frente poderia ter uma oportunidade muito maior se ela esperasse mais um pouquinho. É verdade. Entendeu? Tipo, como você falou, 60 dias. Pô, cara, daqui a pouco ali ficou mais um pouco, surgiu a venda. E aí... Outras pessoas já passaram aqui e disseram, rapaz, quando surge a primeira, parece que vem assim, destravando as outras. Não sei se com você foi assim também. Com toda certeza. Inclusive, uma das coisas, eu até vi recentemente no Instagram, uma frase bastante interessante, né? Eu acho que as pessoas de sucesso, elas não são medidas não só pelas vitórias que elas têm, mas a quantidade de vezes que ela superou as derrotas. Então, a persistência é o que faz a pessoa chegar em níveis melhores, né? Assim, concordo muito com essa frase. E, cara, se você for parar pra pensar, no Instagram e nas redes sociais, ninguém vai se lamentar. É verdade. Só vai contar o lado bom da história. Só que, agora pra você que é empreendedor, velho, a realidade é que é ferro quase todo dia. Ou eu tô mentindo? Não, jamais. Então, assim, é dificuldade por cima de dificuldade e a gente vai, tipo Rocky Balboa no filme, tomando paulada por cima de paulada. Agora, assim, ou você desiste e vai pra lona, né? Ou você vai ali, meu amigo, resistindo e sobrevivendo. O mundo do empreendedorismo é isso, velho. Então, assim, claro, tem as coisas boas, claro que tem, né? Mas é muita dificuldade e a gente precisa estar superando isso todo dia. Tanto você como empreendedor, como você como corretor. Isso vale para você que é dono de imobiliário ou de qualquer outra área. Cara, não é fácil para ninguém, meu amigo. Essa conversa aí de que tipo, fulano, tal, tudo, velho, você não sabe a realidade do cara, não. Isso eu digo a você porque eu vejo inúmeros gestores de imobiliárias de porte, sabe? E você senta pra conversar com o cara, meu irmão, velho. Então, pô, a gente já tem imobiliárias com 200, com 300 corretores, os caras só falta arrancar os cabelos da cabeça, porque, tipo assim, a gente sabe o trabalho que né? Verdade. Então, assim... se superar todo dia, velho. Não tem pra onde correr. Não é isso? É uma luta diária. Mas às vezes a gente esquece, assim, por exemplo, que se a gente for ter um emprego, entre aspas, normal, né? Ali uma carteira assinada, trabalhar no CNPJ. O corretor é normal, né? Você vai ter. O corretor, ele não é muito bom da cabeça, não, né? Mas é dor de cabeça eu amo a minha profissão, porque ela tem um potencial para quem tem essa disciplina, tem essa persistência.
ela tem um potencial gigantesco, gigantesco mesmo. Eu fiz até um evento agora, uma convenção semestral lá na imobiliária, estava conversando com todos esses corretores, e aí eu citei um ponto interessante sobre essa questão da persistência. E aí eu cheguei e falei assim, ó, qual é a profissão hoje, né, dessas mais tradicionais que pagam melhor? Aí, um falou medicina, né? Sim. Direito e tudo mais. Vamos citar um médico, por exemplo. Um médico, para ele se tornar um médico, ele tem que fazer ali quanto tempo de faculdade? 10 anos de estudo, pô. Vou botar menos assim. Entre faculdade e residência. Exato. Então, vamos lá, 10 anos. Então, você tem que passar 10 anos investindo. Se for uma faculdade federal, tudo bem. Mas se for uma particular, quanto que é uma mensalidade de um curso de medicina? 10 pontos. Pois é, então você vai passar 5 anos ali, 6 anos dentro da faculdade, investindo mensalmente esse valor, para depois desse prazo você começar a recuperar, enfim, começar a ganhar bem. Então, a corretagem, ela tem essa vantagem, que se você se dedicar e se esforçar, você pode ter um salário tão bom quanto de um médico, Sim. quanto de um juiz, Sim. né? Tudo vai depender da sua disciplina e da sua persistência. Sim. Então, essa é a grande vantagem. E foi esse um dos pontos também que nessa cronologia eu tinha passado na federal e eu tive que fazer uma escolha muito difícil. Que foi, eu tinha que escolher entre a faculdade e entre a corretagem. E aí, assim, não foi fácil, realmente. Porque eu iria, além do emprego que eu não tinha aceitado, eu fiz uma outra renúncia. Abriu mão de muita coisa, Eu acabei abrindo mão da faculdade naquele momento, porque eu vi um futuro muito promissor na área. E, assim, acho que é muito importante você ter uma formação. Muito importante mesmo. Porém, hoje em dia, eu acho que o mercado de trabalho, ele pede algo a mais. Então, hoje, você tem que ter esse empreendedorismo na veia, entendeu? O advogado, o administrador, ele tem que ter algo a mais, porque senão o mercado não acompanha, porque realmente, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, naquela época eu via muitas pessoas formadas que não estavam trabalhando na área, estavam aguardando uma oportunidade. Então, eu via muita gente que, tinha formação para ser professor e estava trabalhando no shopping. Né? E não era por falta de mérito daquela pessoa, mas é uma questão de mercado. Oportunidade, a gente vive num país pobre. Exato. E aí eu olhava assim e eu falei, poxa, se eu tô tendo aqui essa oportunidade, eu vou segurar aqui essa minha formação e vou dar a oportunidade para isso aqui que eu já tô enxergando. Né? Então, e foi uma decisão, claro, no início, aquela coisa, né? Meus pais e tudo mais, mas depois eles entenderam que foi uma decisão assertiva, e aí, naturalmente, depois eu fui procurando, né, compensar com outras especializações na minha área, indo para eventos, enfim, estudando. Legal. Esse lance dos pais, né? Tá num negócio que não tem remuneração fixa. Cara, eu enxergo como uma coisa extremamente normal. Primeiro, sim. Nossos pais são de outra época, sim. Né? Na cabeça deles o corretor tem aquele rótulo do cara que não deu certo em nada na vida, virou corretor e blá, blá, blá. Beleza. Então, é um sentimento de proteção, eu enxergo isso. Justo. Né? É que nem aquela história. Por que não faz concurso? Entendeu? Porque ele na cabeça, meu filho fez um concurso, passou, ainda pode ser o menor valor que for lá, mas ele está concursado. É verdade. Entendeu? Então tem essa visão. E cabe a você, todos nós, entendemos que eles estão, na cabeça deles, eles estão querendo o melhor pra gente. Com certeza. Nem que não seja o melhor, mas na cabeça dele beleza? E o outro ponto que eu achei muito interessante é o quê? Velho, você tem uma convicção muito novo, você tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 18. Pronto. Não é fácil você, largar uma universidade federal e eu acredito que você não consiga conciliar os horários, né? Sim, justo. Porque federal geralmente é de dia, né? Então, isso. Largar uma universidade federal, largar um emprego de carteira assinada aqui na cabeça dos seus pais, o Porto Seguro tá aqui e tal, né? Enfim. E investir nisso. Agora, caminhando um pouquinho aqui agora pra frente, Norcon Rossi, teve alguma outra imobiliária que você trabalhou antes de chegar no projeto da Concept? Ou foi Norcon e direto Concept? Como é que foi isso aí? Depois que a Norcon acabou encerrando as atividades,
eu acabei fazendo uma migração que foi assim, foi mais um outro desafio na minha vida. Você gosta. Que eu saí dos imóveis novos, né? Que, enfim, ali era um negócio mais... que eu já tinha dominado ali. Sim. Enfim, meu trabalho já estava bem avançado. Para ir para o mundo dos seminovos, que é um mundo, verdadeiramente. Totalmente diferente da vida dos empreendimentos na planta. É verdade. E aí eu comecei de forma autônoma, né? Eu acabei até me juntando também com uma outra corretora de imóveis também, que começou junto comigo nessa época. Certo. Né? E aí a gente começou a fazer uma parceria, nós jovens. Eu lembro que na época, nosso objetivo, quando a gente começou, era cada um comprar o seu carro, o seu primeiro carro. Legal. Né? Legal. E aí foi o nosso objetivo, né? E aí depois, meus pais, voltando um pouquinho, né? Quando eles viram, né, o meu esforço e tudo mais, aí sim eles começaram a apoiar. E a todo momento eu entendi isso que você falou. Né? Eles acabavam criticando como uma forma de proteção. Sim, né? Mas depois eles deram todo o suporte. Tanto é que meu pai hoje também é corretor de imóveis. Porra! Trouxe até o pai. Inclusive quando ele tá até vendo brinca. aí que é bom? Ele até brinca. Às vezes quando tá eu e ele assim, né? A gente fala a profissão e tal, aí ele já fala assim, segui os passos do pai. Não, eu que segui os passos do meu filho. E quando eu vender, a comissão devia ser, olha, meu filho, viu, velho? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tá na venda de empreendimento, cara, você não precisa se preocupar com o produto. Porque o produto tá lá. Na verdade, o produto é um encarte, é um folder. A própria construtora já faz o marketing. Isso, né? Exato. Meu irmão, e essa transição para essa parte de usados aonde? Você tem que ter o produto, ou seja, você tem que fazer a captação desse produto e tal. Como foi, velho? Primeiro, por que sair de empreendimento para usados? Uhum. E como é que foi essa transição? As dificuldades que você enfrentou? Vou ser sincero com você. Eu já tava, para você ver que, ser bem realista, quando eu comecei a fazer essa migração, que eu precisei tirar a matrícula de um imóvel, um inteiro teor, Sim. que eu não sabia muito bem o que era, eu percebi o quanto que eu estava defasado. Porque a construtora, né? Claro que esse é o papel do corretor entender ali, eu tinha certas noções, tá? Mas assim, a construtora, ela tem um setor ali, claro, que resolve toda essa parte, essa burocracia. Sim, sim. Então, a parte de financiamento, parte cartorária, tudo você tem funcionários que vão resolver. Então, a minha preocupação, né, como dando suporte aos corretores parceiros, e depois como um corretor que eu me tornei lá, fiquei pouco tempo como corretor na Norcon, porque foi logo no finalzinho. A minha função era apresentar o produto, negociar, fazer com que o negócio acontecesse. Porque, veja, o marketing a construtora já fazia, a parte burocrática... Correspondente para financiamento... tu também já tinha quem resolver isso. Uhum. Então, tudo isso aí, eu tive que aprender do zero. E aí o meu estudo foi esse, eu fui me especializar na minha área. Foi realmente um desafio muito grande, mas eu tinha naquele momento essa corretora que também iniciou junto comigo. Então foi meio que um ali ajudando o outro. Sim, sim. Né? A gente foi se ajudando. Mas por que essa virada de chave em relação ao empreendimento? O que é que você estava enxergando nesse mercado de usados? Pois é, porque eu era muito fiel à marca Norcon Rossi. E aí eu não queria ir para uma outra construtora. Entendi. E o caminho que os corretores que trabalhavam lá estava sendo esse, dos imóveis usados, seminovos. Sim, isso. Então eu já estava vendo essa movimentação acontecer. Entendi. Né? E eu também participei até de uma palestra que o palestrante até comentou, né? Tipo assim, os imóveis novos tem às vezes você tem uma volatilidade ali, mas os imóveis seminovos você consegue administrar, claro que é muito mais trabalhoso, sim, mas você consegue administrar de uma maneira melhor. E aí eu disse, vou aceitar esse desafio. Entendi. Né? E aí fui. Entendi os dois motivos. Aí eu digo para você assim, porque em relação à questão dos usados, porque, cara, você tem uma competição. Como é que eu posso dizer pra você? Você chega do nada, sai da Norcon Rossi. Quem é você? Porra, corretor autônomo. Como é que você fazia, velho, pra poder captar esse imóvel,
convencer o cliente a deixar esse imóvel com você. Não sei se você trabalhar com exclusividade ou não, mas eu vejo que é um desafio infinitamente maior, porque você só vende usado se você tem um produto para poder trabalhar. Ou você vai trabalhar em parceria com quem tem, ó, o produto. Sim. Como é que você fazia, velho? Para poder captar esses imóveis e tal? Como é que era isso aí? E aí eu já vejo um processo embrionário da Concept, que é o foco de vocês. Sim. É esse tipo de imóvel, mas vai lá. Pois é, inclusive, aí o que aconteceu? Eu já tinha uma certa carteira de clientes na Norcon Rossi. Dos imóveis que você vendeu Dos lá imóveis que eu vendi lá atrás. Sim. Então, acabava que eu criei muito relacionamento, não só com os corretores, Certo. que isso também é um fator fundamental nos imóveis seminovos. Certo. Né? Porque, como você falou, você precisa de imóveis para trabalhar. Né? E aí, quando você tem um bom relacionamento no mercado, você acaba fazendo muitas parcerias. Então, eu tinha esse amplo relacionamento com os corretores, já estavam na área, e também tinha ali um iniciozinho de alguns clientes, que aí um foi indicando o outro, e aí a gente vai nesse trabalho braçal mesmo, né? de portaria, de indicações, de ligações. É realmente um desafio a cada dia. E quando você não tem uma estrutura de uma imobiliária, quando você faz uma transição como essa, é como você falou, é um trabalho dobrado. Um trabalho dobrado mesmo. Cara, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do relacionamento, porque eu venho batendo nisso muito. Eu tive agência de marketing durante 10 anos e eu vejo que as pessoas estão muito presas ao lead da internet, disso, daquilo, outro, e esquece, pô, que boa parte das vendas, isso são dados da nossa plataforma. Boa parte das vendas, ela não vem através disso, ela vem através de relacionamento e de indicação, cara. Justo. Para você ter uma ideia, aqui no Supremo, a gente tem canal no YouTube, aqui o nosso podcast, Instagram, Google, participa de evento, vendedor na rua e tudo. A gente ainda vende muito através de indicação. Por quê? Porque o cliente que está na nossa base, que está satisfeito, aí vem um que está abrindo uma imobiliária, ou até um gerente que saiu, que está... Cara, e aí o sistema? Não, tem esse cara aqui que é muito bom, esse pessoal aqui. Queria que você trouxesse para a realidade essa questão de muitas vendas de relacionamento e a galera tá muito presa nessa questão do âmbito do digital. Eu não tô dizendo que você não deva fazer, pelo amor de Deus, as campanhas no digital, mas eu não vejo a galera trabalhar sua rede de relacionamento, velho. É verdade. Fortalecer, cultivar isso e entender que, tipo, você tem uma arma gigantesca na sua mão, velho. Queria que você trouxesse um pouco, já que você falou que boa parte do seu início na venda de usados veio de relacionamento. Veio sim. Porque, veja, é o melhor tipo de cliente, né, Gabriel? O melhor tipo de cliente é aquele que é a indicação. Porque a gente já quebrou uma barreira aí nesse meio tempo. Várias. Né? A gente quebrou várias. E assim, porque você já tem, aquele cliente já tem uma referência sua. Então, ele, às vezes ele não precisa construir mais uma imagem, porque ele já tem né, essa indicação. E é uma área que é pouco explorada realmente. E a gente não para, quando eu falo pra gente, às vezes até me incluo também, porque o trabalho, ele tem que ser, a gente sempre tem que auto-vigiar, né? Às vezes eu vejo ali no meu dia a dia, do meu ciclo, alguém que comprou imóvel e eu falei, tava aqui no meu ciclo e às vezes eu deixei passar. Sim. Né? Sim. Então, assim, tem uma frase que eu até tô pregando bastante na imobiliária, que é: quem comunica, vende. Então você precisa comunicar, né? Então as pessoas precisam saber. Claro que você não vai, enfim, ser uma pessoa chata, né? Mas você precisa ter esse network, ter esse relacionamento. As pessoas precisam saber o que você faz, né? Deixa eu te contar um fato curioso, pegando isso que você tá falando, que aconteceu há 15 dias. Tem quanto tempo que a gente tá em Salvador? 30 dias? Um mês. O cara sentado aqui, a gente fazendo a entrevista, um dono de imobiliária de lá. E aí o cara falando sobre isso, sobre relacionamento, pessoas que estão ao seu convívio e tal. E ele disse o seguinte: cara, todo dia você passa por quantas portarias? Vai abastecer seu carro, tá lá o frentista, isso, aquilo, outro. Ele vende muito imóvel popular, né? Lá em Salvador, da tenda e tal. Sim. E aí ele falou o seguinte: cara, você esquece que tem gente ali o tempo todo para poder comprar imóvel de você. E aí você tá se perdendo. Bicho,
Desligou o podcast. Diga quem foi que comprou o imóvel do cara. O cara das câmeras, pô. Tá vendo aí? Não foi? Cara, eu fiquei de cara, velho. Foi esse aqui? Já comprou? Não, foi de lá de Salvador. Então quem vai comprar dessa vez comigo é esse. E aí ele mandou pra mim, velho, o áudio dizendo, caralho, lembra do cara lá? Vendi um apartamento pra ele assim, assado. Tipo assim, o cara... Tipo assim, sabe aquele negócio? O cara falou e aconteceu, pô. Falou e aconteceu. E aí, cara, o cara pode estar querendo comprar imóvel, o cara tá do seu lado. Já aconteceu outras situações também, né? De gente que passou por aqui. Enfim. E como você falou, né, cara? Como é que é? Você falou de quem não comunica. Quem comunica, vende. Pronto. Quem comunica, Chacrinha já dizia isso há 1000 anos atrás, né? Eu copiei ele aí. Quem sem não saber. se comunica se Eu não sou da trubica, época né? de Chacrinha, não. Não, eu também não, mas assim, é um ícone, né, da comunicação. E eu vejo exatamente dessa forma, cara. Relacionamento é importantíssimo. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente vai entrar numa praça, vai para Recife, vai para Fortaleza, vai para não sei aonde, a gente tem que ter parceiros locais, pô. Por quê? O mercado imobiliário, ele muda muito, cara. É tudo imóvel, meu irmão, você tá completamente enganado. A realidade de Sergipe é uma. Quer ver uma coisa? Você não vê muitas imobiliárias trabalhando com a administração de locação por temporada aqui. Sim. Maceió já é diferente. Você entende? Maceió, tá Salvador, aqui. exato. E a gente tem um litoral maravilhoso. Aí você pergunta, por quê? Deve ter algum motivo. Não sei lhe dizer aqui agora o porquê. Mas, cara, muda muito. Aqui em Sergipe, você tem administração de locação com aluguel garantido. Se você for em Maceió, você praticamente não tem isso. Não tem isso, né? É algo muito daqui, né? Daqui, entendeu? Sim, que se sim. o cara abrir uma imobiliária, trabalhar com locação e não garantir aluguel, ele não aluga nada. Entendeu? Então, assim, como é que você vai ficar sabendo dessas coisas se você não tiver parceiros no mercado? Que lhe digam, é o seu ouvido lá. O cara tá chegando pra você, cara, aqui funciona assim, as coisas funcionam desse jeito e tal. E pra você que é corretor, vou dar outro exemplo. Ano passado a gente foi pra Lisboa. Foi eu, meu sócio, nosso marketing foi também, pra entender o mercado de lá. O que é que o pessoal tá fazendo lá? Depois você puder colocar uma água pra ele aqui, agradeço. O que é que o pessoal tá fazendo lá? Tem uma mulher. Isso vale pra você e vale pra muitos que estão acompanhando a gente aí. A mulher entendeu que tem muita gente querendo comprar imóvel lá. Pra quê? Investir. O cara quer diversificar o portfólio dele e tararau. Ela veio pro Brasil, pros eventos que tem aqui no Brasil do mercado imobiliário, certo? Capta os corretores que tem um cliente, parceria, certo? E, cara, a gente consegue vender imóvel para esse cliente aqui em Lisboa, para ele poder alugar no Airbnb, papapá, obrigado. Alugar no Airbnb, parará, papá. Ela montou uma estrutura de financiamento, de imobiliário e de financiamento, ela já tem tudo isso lá. Cara, só me traga o cliente. Então, ela fica fazendo essa ponte aérea para poder captar esse investidor. Te digo a mesma coisa dentro do nosso país, pô. Cara, tem muita gente, talvez em São Paulo, que possa comprar Aracaju barato. Sim. Você entende? Tem muita gente aqui vendendo apartamento de estúdio em São Paulo. Isso eu digo pra você porque eu tô vendo isso acontecer no mercado. Para clientes que estão em Salvador. Porque o cara já tem muito imóvel, por exemplo, em Salvador. Ele vai diversificar. Vai diversificar onde? São Paulo. Vai comprar um apartamento de estúdio para alugar no Airbnb, perto do Allianz Parque e tal. Como é que você faz isso sem parceria, meu amigo? Sem relacionamento? Você vai vender isso como lá do outro lado? Então você vive numa redoma fechada que você que está nos acompanhando, você fica dependendo única e exclusivamente do lead que a imobiliária traz para você. E quando a imobiliária coloca o lead na sua mão, a verdade é o quê? Você tenta uma vez, muitas vezes, e vai lá e descarta o lead. Velho, as vendas não vêm só do digital. Ela vem muito através de relacionamento. E assim, você tendo portas abertas no mercado, pode ter certeza, meu amigo, que vão surgir inúmeras oportunidades. A galera tá trabalhando aí forte. O litoral ali de Alagoas, porque agora o aeroporto, não sei se já foi inaugurado em Maragogi. Sim, então sim, aquela sim, região sim. ali de Maragogi, o litoral norte, né? Tudo, porra. Aquilo vai bombar. Aí, tipo assim, quem é que vende lá naquela região? De repente, você tem um cliente de Aracaju que pode comprar lá. Você vai pegar um avião aqui, vai descer ali em Maragogi, pô, é o quê? Se daqui para Recife dá 1h10, um voo daqui para Maragogi vai dar o quê? 45 minutos, 40 minutos. Esse cliente pode comprar lá. Não pode? Relacionamento. É verdade. Se você ficar só esperando cair do céu, do digital, tal, tudo agora, você tem que fazer a leitura de mercado, como você falou, entender fatores econômicos, o que é que influencia esse cara comprar um imóvel lá nessa região, por que ele compraria, diversificar portfólio e tal. Aí, meu amigo, já requer estudo. Já é um outro papo. É isso aí. Você falou, inclusive, uma coisa interessante. A venda, ela não vem só de um caminho. Toda vez que eu fecho um negócio, isso é uma dica importante.
toda vez que eu fecho um negócio, eu faço uma retrospectiva para saber o que me fez chegar naquele fechamento. E muitas das vezes, quando eu paro para olhar, eu percebo que às vezes eu peguei um cliente que já tinha ali, a conversa já não tinha evoluído, e aí fui lá e conversei com aquele cliente, dei uma atenção, dei uma solução, busquei um imóvel que se encaixasse melhor dentro do que ele estava procurando, mandei uma oportunidade para um investidor, né? Peguei uma pessoa ali que... A minha primeira venda, inclusive, foi assim. Eu tinha quase fechado o negócio com ele no finalzinho do ano, só que ele não tinha uma renda muito bem declarada. E aí, o que foi que eu fiz? Quando chegou no período de declaração, eu entrei em contato com esse cliente, e aí ele fez a declaração dele. E aí, com a declaração dele feita, né, nos moldes ali, eu consegui fechar a venda. Então, é uma atenção que você tem que dar, não só para o lead que chega, e até isso, às vezes, o corretor acaba falhando, que ali é o básico, mas também com aquele cliente que já está em atendimento, com o seu relacionamento, com o digital também, né, que é fundamental. Então, a venda ela acontece de várias maneiras. Então, você sempre tem que comunicar. Acho que o segredo é esse da venda. É comunicar. É legal. E parcerias também. Eu que trabalho em seminovos, eu vejo que assim, muitos negócios acontecem em qual momento? No momento em que eu encontro com alguns colegas na imobiliária, faço questão de ter esses momentos de cafezinho e tudo mais, e aí eu cito, tô com um cliente buscando tal imóvel e tal, aí o corretor diz, eu tenho um imóvel que vai encaixar para ele. E vice-versa. Então, os negócios surgem dessa maneira. Sim. Você comunicando, entendeu? Sim. É legal essa questão sua de fazer uma análise, né? Pô, peraí, essa venda aconteceu como? Ou não aconteceu ainda por quê? Deixa eu entender aqui e tal tudo. Porque muitas vezes naquele momento não deu o negócio para o cliente e o cara de repente não fechou ainda nada com nenhuma outra pessoa. Peraí, vamos conversar aqui, vamos entender essa questão da declaração. Isso é uma coisa muito comum no nosso país, do cara não declarar tudo que recebe e tal tudo, e aí na verdade ele tem uma renda formal baixa, menor, mas a gente sabe que o poder que ele tem é muito maior. Exato. O que a gente pode fazer para poder, né? Tem dono de imobiliário aí que até padre casamenteiro caso for, para compor renda e tal. Você já viu que o cara tem muito conteúdo, né? A gente não chegou nem ainda na Concept. Pra você ter uma ideia. Mas, e aí, meu amigo? Saiu, foi corretor autônomo, começou a trabalhar com usados, ficou como autônomo até a Concept? Exatamente. Aí veio pandemia, né? Pô, ali foi... Nossa, a pandemia... A pandemia tem uma história interessante, é real, tá? Eu ia viajar, na época eu namorava, eu ia viajar para o Carnaval de Salvador, meu primeiro ano. Foi logo nessa época, não foi da pandemia. E aí, a minha então namorada sofreu um acidente um pouco antes, né? E aí ela acabou ficando alguns dias de cama, e aí eu cancelei essa viagem. Não pude ir mais. E aí, o que foi que eu fiz? Eu poderia ter ficado em casa, né? Aí, no dia que era para eu estar viajando, pegando a estrada e tal, para ir pro carnaval, eu fui trabalhar. E eu fui para um empreendimento que tinha um plantão que era numa unidade, né, de um apartamento de alto padrão, até da Norcon Rossi, inclusive. Era uma unidade que ainda estava lá. E aí eu fui e apareceu um cliente espontâneo. Você vê, a venda, como eu falei, ela vem de várias formas. A portaria ligou, apareceu um cliente, tem um cliente aqui que quer ver o imóvel. Aí eu cheguei, fui lá, apresentei e tudo mais, né? E aí ele falou, mas eu tenho outro imóvel para vender. E aí até também, voltando um pouquinho do seminovo que você me falou, né? Tinha, o que eu percebia também que muita gente que queria comprar um imóvel novo precisava vender um seminovo dele. Boa. Né? E aí eu vi um potencial muito grande. Então, aqueles clientes que compravam os novos também eram clientes de seminovos. 5 então, virava 10, né? Exatamente. Uma coisa girava a outra. Uhum. Então, eu pensei, eu vou vender o seminovo para viabilizar o novo. Sim. E aí, assim, no dia que era para eu estar viajando para o carnaval, que eu fui lá, saí de casa, fui trabalhar, apareceu esse cliente espontâneo e aí a gente fechou o negócio. Leonardo, inclusive, meu sócio, me ajudou na época, nesse fechamento. Ótimo negociador, me ensinou muita coisa. O cara é bom de conversa. O cara é mestre. E aí nós fechamos essa venda. Um abraço, viu, Léo? E no contrato assinado não, ia primeiro pagar o boleto. Na data
que era para ele pagar o primeiro boleto, o governador, então, na época, era Belivaldo Chagas, passa aquele áudio fatídico dizendo: está decretado o fechamento e turerê, barará, barará. E aí eu tava com uma venda de alto padrão, acho que era 1.700.000 o VGV dessa unidade. E aí eu recebi um áudio desse e pensei, acabou o negócio, perdi, né? Além daquele contexto, né? Sim. Eu tava com uma venda muito boa que eu tava prestes a não acontecer. Mas Deus é tão bom que o meu cliente que comprou esse imóvel, ele trabalhava na área de fornecimento de produtos hospitalares. Então, assim, para ele, financeiramente falando, era um momento em que ele iria ter condições de fazer... Ia bombar o negócio dele. Ia bombar o negócio dele. Tanto é que ele até falou assim, ó, preciso vender meu imóvel. Só que aí eu falei assim, não, tem alguns clientes que, para não perder a oportunidade, que era o último andar, e só tinha aquela unidade de andar alto. Tem alguns clientes que compram, fecham um negócio, a gente consegue um prazo aqui para você e vende um imóvel na sequência. Eu falei isso, fazia parte do meu trabalho, mas no fundo eu falei assim, poxa, o cara, 1.700.000 aqui, ele vai comprar sem vender, tem que ter muito potencial. E ele tinha. E aí a gente... quando veio a pandemia, eu achei que o negócio não ia acontecer, mas graças ao bom Deus aconteceu, e foi até uma venda que me ajudou ali naqueles primeiros momentos da pandemia, sim, claro. né? Financeiramente falando, que aí eu pude ficar um pouco mais tranquilo, né? E aí chegando na Concept, no meio ali daquela pandemia, já estava começando a afrouxar um pouco mais, né? Essas restrições. Junto com o Leonardo, junto com alguns outros sócios, a gente viu essa necessidade, porque a gente sentia falta de ter um escritório. Né? Eu vinha da Norcon Rossi, eu tinha uma estrutura lá, e aí quando eu comecei a trabalhar na rua, né, como corretor autônomo, você já tem esse déficit. Então você só vivia em banco, só vivia às vezes em escritório virtual, cartório. Meu escritório era na rua, dentro do carro. Meu escritório era literalmente o carro. E eu sentia a necessidade de profissionalizar mais o meu trabalho, porque eu já tinha adquirido uma experiência né, tanto de imóveis seminovos como os novos, e poxa, eu precisava dar um passo. E no meio da pandemia, né, veio essa ideia, né, Leonardo foi que me convidou para o projeto, e a gente no meio da pandemia, uma ideia que nasceu de a gente, vamos montar um escritório, né, um escritório pequeno, só para a gente atender os nossos clientes. Aí acabou aumentando para um correspondente bancário, né, que depois acabou se tornando o que a Concept é hoje, né, que é uma estrutura bem acolhedora para os clientes. É uma estrutura bacana a nossa lá. Foi crescendo demais o projeto. Então, é sobre isso que eu quero falar. Quando vocês vieram pro mercado, e eu me lembro na época de lançamento das coisas e tal, foi um zum danado, né? Aqui em Aracaju, porque a proposta que vocês, me corrija se eu estiver errado, inclusive eu já vi até alguns painéis de vocês, não sei se é ali na Orla, ou próximo da Orla. Né? A gente emprestou a cidade para isso. Que a ideia, a proposta era ser muito forte nessa parte de usados, mas se posicionando para um cliente de médio alto padrão. Isso. Pelo menos é o que eu entendi à época e o que eu entendo de vocês até hoje, né? Tipo assim, não tinha ninguém na cidade que tinha um posicionamento desse, né? Nós temos grandes imobiliárias na cidade e tal, tudo, mas... e aí eu quero que você fale um pouco sobre também a proposta de trabalho, assim, tinha vários sócios. Sim, né? Sim. Foi um outro desafio. Então, eu queria que você trouxesse um pouco disso, porque eu já tinha visto alguns modelos parecidos em outras, mas não era igual de vocês, que era todo mundo sócio de fato mesmo. Justo. Como foi, velho, dar esse passo inicial com essa... Tinha quantos sócios? 14. Uma loucura. Porque, tipo assim, eu tenho um sócio. Sim. E de vez em quando a coisa já... E como é que é, velho? 14, meu irmão. Um desafio tremendo, realmente. Mas, assim, a gente tinha... Todos nós... Qual era a grande... A coincidência entre a gente, né? O que ligava, né? A gente trabalhava muito nos seminovos, a gente tinha... um trabalho também anterior na Norcon Rossi, e todos nós sentíamos a necessidade de profissionalizar. Então, vamos nos unir para poder montar uma estrutura
e a gente poder atender melhor os nossos clientes, poder controlar melhor os financiamentos. Era uma época também que os financiamentos estavam demorando por conta da pandemia e tudo mais. Então a gente viu ali a necessidade, viu a oportunidade de montar um negócio que acabou se tornando gigante, então, quanto o quadro societário. Realmente é um desafio muito grande você ter, né, essa quantidade de sócios. Mas foi um desafio, mas que deu certo, está dando certo. Atualmente Né? Hoje não, a gente não tem, hoje eu tenho eu e mais 5 sócios. Entendi. Né? Alguns tomaram caminhos diferentes, mas a gente tem um bom relacionamento com todos eles. Sim. Né? Porque a gente entende que é natural do processo, né? Mas foi muito importante. Às vezes eu converso com alguns, a gente sempre reflete e chega à mesma conclusão. Foi importante, principalmente naquele momento de pandemia, né? A gente passar por essa experiência. No meu caso, foi a minha primeira experiência de ter uma empresa, né? Então que o desafio é outro. É um outro mundo, né? Você ser autônomo, você ser corretor é uma coisa. Quando você vai para ter esses desafios da empresa é totalmente diferente. E olha que apesar disso, né, eu não fico muito na parte administrativa. Eu tenho meus sócios João lá, João e Lucas. João França, exatamente. Gente fina demais, um abraço pra ele. Demais, gosto dele. E assim, já sai do mundo do autônomo para começar uma empresa e logo com 14 sócios, aí, meu amigo, aí é que o negócio é outro. Eu já sabia que a conversa ia ser boa, mas não sabia que ia ser tão boa. Já me avisaram aqui que já vai para 50 minutos. E o nosso episódio é de 60. Imagina, tem mais 10 minutos para... Né? Ave Maria. Mas, falando ainda a respeito desse início, dessa formação, tudo, um dos pontos que, além dessa questão do posicionamento de vocês, para essa parte de usados, médio, alto padrão, a forma como vocês se portavam. E agora eu tô falando sobre comunicação, tá? Porque, tipo assim, cara, a leitura que eu fiz tá muito claro que os caras chegaram pra... Cara, você tá pensando em comprar imóvel, não é usada a palavra seminovo, né? Seminovo e tal. Exato. Cara, a referência tá aqui. Ponto. Então, você olha para o mercado e fala, cara, não tem ninguém se portando dessa forma. De novo, existem inúmeras imobiliárias de grande porte na nossa cidade, mas não tinha aquela... E eu acho que foram vocês que puxaram isso. É isso que eu ia falar agora. Se os corretores, digamos, dono da imobiliária se portando tanto. Depois de vocês, eu comecei a ver um movimento no mercado, a galera começar a aparecer. Ou eu tô errado? Não. Inclusive, não é uma coisa que está restrita ao mercado imobiliário. Sim. Né? Eu vi um grande empresário falando assim, que para vender você tem que mostrar a cara. Porque, como você falou, o mercado muda. Então, assim, uma coisa que deu certo há 10 anos atrás não é a mesma coisa que vai dar certo agora. Então, hoje tem a necessidade... Por isso que você hoje conhece o velho da Havan. Sim, né? Sim. Que há, 5 anos atrás você não conhecia. Sim. Né? Você conhece Ricardo Eletro. Então, o mercado entendeu que para vender mais, a pessoa ela tem que ter uma cara ali que ela vá... né? Que ela vai entender que criar essa conexão de uma forma mais rápida, né? Nós começamos a realmente colocar a cara pelos outdoors e tudo mais, e depois disso eu comecei até perceber também que veio um movimento também de outros corretores, novas imobiliárias acabaram surgindo, né? Também, talvez em detrimento da pandemia, e aí a gente tenha contribuído também com esse movimento diferente no mercado, mas que só contribuiu, né? Então, tinha aquele peso muito forte do pessoal ter estruturas boas, mas eu não via esse outro lado dessa comunicação dessa forma de tipo assim, tinha vários outdoors com vários, acho que eram sócios, né? Sim, todos, exato. Passavam imponência e tal, e tinha, a sede de vocês também é muito bonita, né? Porque para você trabalhar com esse público também de médio e alto padrão, você precisa de ter essa retaguarda, esse respaldo aí, né? Queria que você falasse um pouco, cara, sobre... Beleza, sair do mundo do autônomo, aí a gente foi abrir a nossa imobiliária, tinha o nosso foco, tá, beleza. Mas esse choque, meu irmão, por mais que tenha João à frente da parte administrativa, mas assim, é outro papo, velho, é outra dinâmica. Como foi isso para você? Como tá sendo isso para você? E como é que você tenta no dia a dia... buscar informação, estudar, porque o papo de gerir é totalmente diferente do papo de vendas. Queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência. Pois é.
É um desafio constante mesmo, diário. Porque aí a gente quando o corretor de imóveis ele tem que lidar muito com os clientes deles. Os meus clientes são os corretores agora, né? Sim. Então, assim, corretores, funcionários, gente o tempo todo ali para fazer com que o negócio aconteça. Então, a nossa preocupação diária é estar investindo, motivando, né, esses corretores, trazendo novas tecnologias para poder facilitar, trazer oportunidades. Então, assim, muda completamente, né? Porque eu saio ali dessa parte final de vendas para na parte assim, de ajudar a gerenciar o negócio acontecer. Entendeu? Então, é você pensando em marketing, é você pensando em diminuir custo, é você pensando em... Imposto. Essa é a vida, imposto, exato. Então, essa é a vida diária de quem tem um CNPJ. Sim, eu digo isso, cara, porque, tipo assim, primeiro, não existe escola para isso, né? Deveria, viu? Deveria. Mas, assim, o curso de formação de corretor não vai falar absolutamente nada sobre isso. E a proposta também não é. As faculdades, eu tenho especialização tenho MBA em gestão de empresas, sou advogado também, enfim. Show. Mas o que é que acontece? A realidade é outra, amigo, do que você vê lá. Parece que, tipo assim, quando você tá na academia, você tá vendo um mundo ideal e tal. Quando você vai pra prática, aquilo não se aplica. Ou pelo menos se aplica muito pouco. E a gente vai aprendendo literalmente aos trancos e barrancos. Então, assim, aí entra a questão da resiliência de novo. Porque se o cara não tiver... Se esse gestor, essa gestora não tiver essa cabeça de que, tipo assim, cara, é um mundo novo, é totalmente diferente, e eu preciso saber aqui como é que... Porque não adianta você ter uma equipe que venda do outro lado se você não consegue controlar os custos da sua imobiliária. Não adianta de nada, meu amigo. O marketing, por exemplo, ele sempre quer mais dinheiro. Concorda comigo? Tá aqui do meu lado. Não, tem que ter verba. Tem, mas você não pode perder a mão, velho. Porque se você perder a mão, vai desandar o outro lado da empresa. Então, tipo assim, de um lado o marketing pedindo recurso e do outro lado o financeiro querendo travar as portas, né? Exato. E aí você fica... sempre o equilíbrio, tentar buscar esse equilíbrio. Exatamente. Né? Não, o financeiro da gente lá fica, não, peraí, não sei o que. Normal. Sim. A gente não vê isso, velho, assim, em faculdades. Vou fazer uma faculdade de administração, tal, tudo. Cara, fiz FGV, pra você ter uma ideia. A realidade, vem professores, que era assim, né, a FGV, do Rio de Janeiro. Pô, os caras, o papo era de Petrobras, o papo era de Vale, balanço, não sei o que, não se aplica na nossa realidade. A nossa realidade é outra. A realidade ali, digamos assim, do pequeno e médio empresário. Nós não somos uma SA da vida, sim, entendeu? Exato. Então, assim, para você que está enfrentando dificuldade na sua empresa, ou para você que está pensando em começar a sua imobiliária, cara, não é um mar de rosa, não. Eu também não tô desestimulando quem queira fazer, mas muitas vezes o corretor fala, pô, não, eu vou abrir a minha, porque não vou dividir mais comissão com ninguém. Meu irmão, a sua comissão a sua comissão é a metade, a sua vai pra dentro da empresa. Exatamente. É uma renúncia. Tudo na vida, quando você quando você tem um propósito maior, você tem que fazer uma renúncia, né? Infelizmente, as pessoas elas não têm, por não ter essa formação que você falou, que eu acho que é fundamental. Poxa, você passa, sei lá, fazendo uma faculdade, quando você chega, você passa 5 anos ali, quando você chega para o dia a dia, pô, como você mesmo falou, é outra coisa, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de vida real sendo colocada na teoria ali para que você esteja mais preparado para esse dia a dia, principalmente do tempo que a gente vive hoje. Né? Que é diferente do tempo dos meus pais, como você falou, né? Sim. E aí é um desafio tremendo mesmo. Eu acho até que seja proposital. Aí um papo até outro podcast, mas assim, dificilmente quem tá na academia tem visão de mercado, porque se ele tivesse visão de mercado, ele não tava na academia. Certo? E quem tem realmente a visão de mercado não tá compartilhando, não. Então o cara tá meio que sozinho ali, tipo assim, não, velho, por que eu vou ficar falando? Entendeu? E a ideia do nosso podcast é tentar diminuir um pouco
desse déficit, né? Trazendo pessoas, cara, ó, a realidade é essa, é isso aqui, levando informação. E sobre a questão da renúncia que você falou, já dizia o velho chorão, né? Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Cada escolha é uma renúncia. Não é isso? Aí já é da minha época. Porra, velho, da nossa, velho. Da nossa. Meu amigo, a gente tá com o tempo já estourado, né? Tá com quanto tempo aí, pessoal? Passou, tá vendo aí? Pronto. Eu queria que você... Já 1 hora já, né? Eu queria que, caminhando aqui para essa reta final, não deu pra gente conversar sobre tudo. Era esperado que não fosse possível, porque muita coisa pra gente poder falar, né? Mas, assim, o que a gente se propôs aqui a conversar, informação valiosíssima para quem tá nos acompanhando. Eu queria que você contasse um pouquinho do que é que você enxerga do futuro para o mercado imobiliário, para a Concept, quais são os próximos planos de vocês aí. Sei que vocês trabalham forte na parte de usados, se tem pretensão de trabalhar em outras unidades de mercado, em outras áreas de mercado. Eu queria que você trouxesse a sua visão para os próximos anos aí. Pois é, a gente tem que ser sempre otimista, né? Então, a nossa visão, independente dos desafios que nós temos atualmente, a gente espera que nos próximos anos o mercado melhore, né? Ele nunca para. Hoje a gente vive num momento um pouco mais desafiador, sim, mediante a questão de taxa de juros e tudo mais, mas tem uma frase muito importante, Gabriel, que não adianta a gente ter a oportunidade sem a gente estar preparado para ela. Né? Porque muitas das vezes as oportunidades, como a gente estava conversando aqui, né? Tem alguém do nosso ciclo ali que é um cliente nosso, só que a gente não está atento, não está preparado e a gente perde muitas oportunidades. Então, hoje o nosso momento de empresa é nos preparando para dar esses próximos passos. Então, a gente tem muitos planos para poder fazer acontecer dentro da Concept. Hoje, o nosso foco é nos seminovos, mas a gente já avançou bastante também na área dos novos. Temos grandes parcerias com a maioria das principais construtoras da cidade, né? Algumas delas a gente tem um número bem expressivo, né? E isso fruto de um planejamento que a gente vem fazendo, né? A Concept fez 3 anos agora em fevereiro. Então a gente já vem para o 4º ano. Então existem outros passos também que estão por vir. Então tem muita coisa boa. Quando eu falei pouco tempo, porque assim, pouco tempo frente a tudo que vocês já conquistaram, sim, né? Notória imagem de mercado, né? Sólida a empresa em relação ao pessoal, assim, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é que vocês fazem, tem uma reputação, uma credibilidade muito boa no mercado. Meu amigo, para a gente poder fechar nessa câmera aqui, queria que você, por gentileza, agradecesse as pessoas que fazem sentido para você, mandasse um abraço lá pro pessoal da Concept. Manda seu recado final aqui nessa câmera, por favor. Eu sou muito grato. Acho que a gratidão é a base de qualquer ser humano feliz. Né? Então eu sou muito grato às pessoas que estiveram e estão comigo, que aí eu incluo a minha família, né, os meus sócios, a minha equipe que diariamente ali vem lutando. Então eu sou muito grato por ter vocês. É um desafio diário que a gente vive, mas graças ao bom Deus a gente tem superado cada desafio desse. Tem muita coisa boa para acontecer ainda. Estou muito otimista, né? A nossa parceria com o Supremo também faz parte, a gente conversando aqui nos bastidores, de quanta coisa nova vem para nos ajudar, né? E isso me faz ficar ainda mais motivado, né? de implementar realmente essa cultura dentro da empresa. E eu não tenho dúvidas que a gente vai fazer uma transformação no mercado imobiliário aqui de Aracaju. De novo? Né? Vem a 2ª temporada dessa transformação. Pronto, legal. Cara, quero te agradecer pela sua presença. Obrigado aqui. Demais. Dizer que o pessoal da Concept, viu, velho? O Léo, o João França, a galera toda lá, né? Mandar o meu abraço. Os meninos são maravilhosos, gente boa demais. E desejar para vocês sucesso
ainda mais sucesso nessa caminhada aí tão curta e tão vitoriosa de vocês, tá bom? Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui com esse episódio incrível, assista várias vezes, anote insights, tem várias coisas aí, transição de mercado de empreendimento para usados, início da operação da Concept, os desafios que foram enfrentados. Cara, tem muita coisa aí compacta aí nesses 60 minutos, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau!